Você vai visitar dezembro. Diga, você vai visitar dezembro hoje. Amém? Aleluia. Se eu fosse escrever um tema para essa mensagem, eu diria: transformados em todo nosso potencial. Diga, transformado em todo o potencial. Amém? Em todo o nosso potencial. Vamos para a palavra de Deus e você vai entender o que Deus quer falar conosco. Amém? Juízes 14:1. Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Nós vamos até o 5, depois nós vamos ler o 10. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: eu vi uma mulher filisteia em Tímina. Consigam essa mulher para ser a minha esposa? O seu pai e a sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou em meio a todo o nosso povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir uma esposa? Sansão, porém, disse a seu pai: consiga para mim, é ela que me agrada. 4. Ora, seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, porque naquela época eles dominavam Israel. Sansão foi para Tímina com seu pai e a sua mãe. Vamos para o 10, essa parte a gente pode pular. O seu pai desceu à casa da mulher e Sansão deu ali uma, como era de costume dos noivos. Coloca o Juízes 14:10, que se aproxima mais do original, do hebraico, na versão ACF ou a outra versão que você tiver aí. Meu Deus do céu, eu tenho certeza que Deus vai transformar muitas pessoas aqui. E tem coisas que você já não acreditava mais e Deus vai tirar de você todo o potencial que tem dentro de você. Você vai entender já já. Descendo, pois, seu pai, aquela mulher, fez Sansão ali um banquete. Porque assim os moços costumavam fazer. Estela tomou para cá com muita fé. E ore a Deus para que Deus fale com você através de mim, com uma expectativa de que eu não tenho nada para entregar a você, senão daquilo que vem do Senhor. Amém? Pai, nós consagramos essa noite, essa palavra a Ti, Espírito Santo, meu mestre, Tu que esteve comigo nesta manhã. Eu sei que a Tua presença estava ali. Tira de mim o que eu não posso entregar e fala aos corações. Fala aos corações. Fala aos corações. Importa que eu diminua e que Tu cresças. Que nós possamos entender a Tua palavra. Entender como Tu nos criastes. E queremos, ó Pai, ouvir a Tua voz. Importa que o homem diminua e que Tu cresças para a glória do Teu nome. Amém. Diga ao teu irmão, pode se assentar agora, porque tem muita palavra de Deus para a sua vida hoje. Já comeram 5 minutos do meu tempo, mas tudo bem, eu vou correr aqui. Essa é a sexta noite, é a noite profética. Tem gente que começou e não conseguiu chegar lá. Deixa eu dizer uma coisa que vai fazer com que algumas pessoas fiquem pensando. Tem gente que Deus não autorizou para estar aqui hoje. Só está aqui quem Deus autorizou está. Você está aqui. E eu louvo a Deus pela sua vida, porque você não parou no caminho, não parou no segundo, não parou no terceiro, não parou na primeira palavra. Você está aqui e Deus vai honrar a sua vida. Amém? O que está acontecendo aqui é que o povo de Israel está 40 anos cativo porque desonraram e desobedeceram a Deus. Então Deus vai até Manoá e sua esposa e promete que daquela mulher estéril sairia ali Sansão, o homem que ia em seu potencial começar uma grande libertação dos filisteus. Então Deus visita aquela família. A gente já conhece um pouco essa história, eu já ministrei sobre isso. E Deus então fala tanto à mãe como ao pai: olha, o seu filho é consagrado, ele é separado, ele é nazireu, e ele precisa ter algumas posturas, a começar de você que está gerando. Você não deve beber nenhuma bebida forte, e nada que venha do vinho, nada que venha da uva. E ele também vai ter um voto de nazireu,
o que era um voto de Nazireu? Entre três coisas principais. Nazireu não podia beber nada, nenhum tipo de bebida alcoólica, bebida forte, e nada que fosse da uva, que vinha da vinha, que se tornasse em vinho. Ele não podia beber, ele não podia se aproximar de cadáver, né? Ele não podia comer nada impuro, e ele também não podia passar navalha na sua cabeça. Nós já falamos aqui, ensinamos essa igreja, para quem já está bastante tempo aqui, sabe que essas três coisas têm um simbolismo. Mas eu vou falar porque alguns estão aqui novos, alguns estão vindo pela primeira vez. Quem está vindo pela primeira vez, levante a mão. Tem alguém aqui? Olha lá, temos ali uma jovem que está nos visitando. O que nós vamos dizer para ela, em nome de Jesus? 1, 2, 3. Seja bem-vindo ao lar. Seja bem-vindo ao lar. Glória a Deus. Então, o voto nazireu significava que ele não podia beber nenhuma bebida forte. O que significava isso? Ele que precisava se manter mentalmente são. Uma pessoa que se embriaga ou aumenta os níveis de álcool na sua vida, a sua mente já não tem as suas faculdades, a cognição normal, então ela passa a ser dominada pelo álcool. Então, para Sansão, ele precisava se manter sempre mentalmente são. Por isso que a palavra de Deus nos chama a nos embriagar, o quê? Do Espírito. Tudo bem? Não, a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho ou qualquer outro nível de bebida, mas se embriagueis com o Espírito Santo. Glória a Deus, vocês estão aí? Então ele precisava ser mentalmente são. A outra coisa é que ele não podia nem se aproximar de um cadáver ou comer nada impuro, porque ele precisava se manter-se puro. Diga, manter-se puro. E os cabelos da sua cabeça não precisava passar navalha, porque os cabelos alongados para o homem eram um sinal de submissão. Submissão a Deus. Então ele não podia quebrar nenhum desses três ordenanças. Como Nazireu, ele precisava cumprir isso. Agora que vocês já sabem, nós vamos ver que Sansão, aqui nesse momento, ele começa a quebrar algo que ele não poderia fazer. Nesse mesmo texto, se você ver lá, até o pastor Alexandre pregou um tempo atrás aqui com muita propriedade, sobre o momento em que Sansão se aproxima do cadáver de um leão. E ali é um dos princípios que ele quebra, porque ele se aproxima de um cadáver ou de algo impuro. Mas antes disso, pastor Alexandre, ele vai dar um banquete. Os mais velhos também aqui já sabem um pouco sobre essa palavra. Mas essa palavra, ela é construída a partir da palavra que Deus deu ao Samuel. E ela vem trazendo assim uma ortodoxia, uma conexão para você entender. Samuel aqui prega falando que a importância de você estar diante do rei e de que o rei tinha vinho todos os dias. Glória a Deus. Tudo bem que Samuel estava falando de um vinho e de uma bebida espiritual. Tem gente que confunde, viu Samuel? Então, Deus começa a usar Samuel, e naquele momento Samuel vai falar assim: porque algumas pessoas deixam a fé e deixam a comunhão, porque elas estão em banquetes, elas constroem banquetes que elas mesmas querem, e não querem estar no banquete do rei. Elas se recusam a estar no banquete do rei. Então eu visitei em dezembro e Deus começou a me falar: Vera, o que é o mês de dezembro se não um mês de banquetes? O que é o mês de dezembro se não é um mês de festas? O Espírito Santo falou claramente comigo. Passa a segunda quinzena, você vai desejar algo para alguém, o que você vai falar? Boas. Então todo mundo começa a falar na segunda quinzena de dezembro, boas festas. E festas na Bíblia não significam banquetes. Há banquetes que a gente precisa estar, como o banquete do rei, como o banquete do rei que, numa forma de, como Samuel pregou ali na quarta-feira, fazendo ali uma alegoria, de forma alegórica, ali literalmente era o banquete de um rei. Vasti não vai até o banquete, se recusa, os súditos lá, os chefes do reino começam a cobrar o rei, porque todas as mulheres iam ter uma postura como ela, então ele vai buscar uma nova rainha. Então, mas literalmente nós sabemos que
há um Deus que é um rei, o reino está entre nós, mas o reino está no meio de nós. A palavra entros no grego é dentro e no meio. Tudo bem? Vocês estão aqui? Então há um rei dentro de nós e há um rei entre nós. Diga, o rei está entre nós. Tudo bem? Vocês estão entendendo? Então, e aí eu fui muito tocado com aquela palavra quando ele fala, tem banquetes que a gente escolhe estar, que a gente não deveria estar. Tem decisões que a gente toma, que a gente não deveria tomar. O que acontece com Sansão é que ele começa a escolher uma mulher fora da sua aliança, fora do seu povo. Então ele escolhe uma mulher filisteia. Seus pais aconselham, falam, olha, não tem uma mulher aqui no nosso povo para você escolher? Não, aquela que me agrada. Às vezes, amado, a gente quer tanto uma coisa que a gente não está disposto a ouvir um não, ou uma direção dos nossos pais, ou de alguém que tem uma posição mais adiantada que você na vida, para te dar um conselho, e aí você faz aquilo que você quer. Olha o que Sansão vai falar para os seus pais. Não, mas é essa que me agrada. Eu fico pensando, se não me der essa, eu não quero nenhuma. Quantas vezes a gente se comporta aqui assim, a gente quer tanto uma coisa, que a gente não quer nem ouvir o pastor. Não vou nem para o discipulado, porque se ele falar não, se ele falar qualquer coisa, eu vou ter que desistir. Porque quando a gente quer algo, a gente não está disposto a ouvir o conselho que Deus tem para nós. E seus pais foram sábios. E os jovens que estão aqui, você quer um verdadeiro conselho para você progredir? Seu pai pode ser uma pessoa simples, seus pais podem ser uma pessoa sem muito conhecimento, mas um conselho e a bênção de um pai tem muito poder para fazer você avançar no reino. Então, os pais dele falaram, poxa, mas escolhe uma mulher daqui, você vai casar com uma incircuncisa, uma mulher que não tem aliança. Aí, Sansão começa a sua queda. Sansão começa a sua queda quando ele escolhe uma mulher que estava fora da sua aliança, quebrando o mandamento em que Deus ordenara que você escolhesse entre mulheres, e foi ele escolhe aquela mulher, ele tem um chamado de Nazireu, ele escolhe aquela mulher e vai até a casa dela. E aí a Bíblia diz que era costume dos jovens filisteus. Aí, como Salomão quebra princípio e entra nos costumes daquelas mulheres pagãs e adora os deuses delas, e termina a sua vida na maior derrota da sua vida, assim também Sansão vai fazer o que agradava a sua mulher e faz ali um banquete. Aí você fala, banquete. Essa palavra banquete, no hebraico, os mais velhos aqui já até conhecem, é mister. Mister significa festa regada com muita bebida. Aí você pode me falar, o teólogo, para desconstruir a sua teologia, eu vou falar para você. Eu aprendi logo com minha mãe. O que não serve para você, não serve para os outros. Quem aqui ouviu isso dos seus pais? Uma vez me deram uma garrafa de vinho, daquela top demais. Aí você não vai jogar. Perguntaram para mim, você não vai dar para alguém. Eu falei, não vou dar para ninguém, porque não serve para mim, não serve para ninguém. Abri o vinho, era caríssimo, joguei fora. Sobrou nada, nem a garrafa eu dei. Eu aprendi como criança, aquilo que não serve para mim, não serve para os outros. Mas a Bíblia não diz que Sansão bebeu. Mas o fato é, se você dá um banquete, você está cheio de bebida lá, meu irmão, você vai junto. Você é jovem, você vai junto. Você toma, às vezes você vê conselhos, você anda com pessoas que não te levam para perto de Deus e acaba ali, começa a construir a derrota do potencial que Deus tinha colocado em Sansão. Olhe para alguém que está do seu lado e diga, se você crê, Deus já colocou um potencial em você. Já você vai entender. Diga a 3 pessoas, diga, você tem um potencial para se transformar em algo que Deus já escolheu para você ser.
Calma que a chapa vai esquentar ainda. Aperta o cinto e segura aí. Que hoje eu estou com aquela veia profética de confronto que só misericórdia. E aí, Sansão começa o seu declínio. Porque naquele banquete, se ele não se contaminou, ele, por liderança, como líder que era, ele levou as pessoas a banquetearem, a beberem bebida forte. Mas eu creio que ali ele também participou. Depois ali, porque diga o teu irmão, quando você quebra um princípio, o resto vem, um abismo chama outro abismo. Depois ali, pastor Alexandre, ele vai e mata o leão. E na volta, o leão já está morto, apodrecendo. E ele vai e toma mel daquele leão. Se aproxima do cadáver. Quebra o segundo princípio. Ainda existia algo que o mantinha na unção. Que eram os seus cabelos que não passaram na valha desde a sua infância. Até que ele conhece mais uma mulher fora da sua aliança. A Bíblia diz que ele conheceu uma prostituta chamada Dalila. O nome da Dalila é fraco ou fraqueza. Se você der lugar para a sua fraqueza, o seu potencial, todo o seu potencial vai ser parado. Aí aquela mulher começa a pedir prova de amor. Se você me ama, você tem que contar o segredo. Se você me ama, você tem que contar o segredo. Se você me ama, você tem que contar o segredo. E a Bíblia fala que ela chegou a chorar 7 dias. Imagine uma mulher chorando 7 dias. Homens que estão aqui. Uma mulher chorando meia hora, já aperta o nosso coração. Uma mulher chorando 1 dia, acho que acaba o nosso dia. Uma mulher chorando 7 dias, não há homem que aguente na face da terra. Foi por isso que Sansão falou. Porque logo que a Ana está chorando, eu pergunto, por que você está chorando? Por que você está chorando? Você quer saber por que você está chorando? E aí ela contou, e os filhos teus foram lá e cortaram o seu cabelo. Pronto, terceiro princípio. Ele está impuro. Ele está sem submissão. Ele quebrou a submissão. E agora, ele não deveria mais, eu falei, do vinho, ele não está mais mentalmente são, nas suas mentalidades. Porque ó, quando ela começa a falar, se você ler o texto, ela fala assim, não, eu vou te dar uma parafrasear. O Sansão fala, se você me amarrar com 3 cordas azuis e uma vermelha, aí ela vai e fala para os filisteus falam, não é bem isso, eu só estou... Eu falei, mas como é que ele vai e conta o segredo? Se 3 vezes ele fala e ela traz os filisteus, já não está mentalmente são. Já perdeu, já está impuro, já está mentalmente fragilizado. Mas aí que está a chave. Aí Sansão não só perde toda a sua força, ele está impuro, mentalmente fragilizado. E aí o que acontece? Os filisteus vão até ele, ele virou um homem comum. E o inimigo vem, cega os seus olhos e faz ele objeto de escárnio, de vergonha. Ele é humilhado, ele é amarrado. E ele é cego. Vamos abrir um parente aqui. Eu falei para você que você tem um potencial. Que Deus fez você com potencial. Amém? Vou falar um pouco sobre um conceito muito importante de Aristóteles. Quem já conhece aqui o efeito ação, o conceito ação e potência. Quem conhece aqui? Ninguém levantou a mão? Ação e potência, tá? Você dá um Google lá, depois você vai saber. Ação, né? Ato e potência. Eu falo ação porque depois tem uma ação, mas ato e potência. Ato é o que você é e potência é aquilo que você pode se transformar. Vou dar um exemplo, você vai entender. O ato, por exemplo, uma criança, quando ela é uma criança, no ato ela é uma criança. Mas ela tem o potencial de se transformar em um adulto.
Vou explicar um pouco mais sobre ato e potência. Uma árvore, uma semente, você pegar uma semente de uma árvore, no ato ela é uma semente, mas ela tem o potencial de se transformar em uma árvore. Uma árvore, após o seu potencial, ela se transformou no ato, ela é uma árvore, ela vai ser tratada, faz pedaços de madeira que podem, em potencial, se transformar em móveis ou uma mesa. Tudo bem? Vocês estão entendendo? Ou vocês estão entendendo o que é ato e potência? Quem está entendendo? Então, isso aqui um dia já foi uma árvore, hoje é uma mesa. Em ato agora ela é uma mesa, mas ela já foi uma árvore. Então, Aristóteles, ele tem esse conceito, porque ele entendia que tudo entrava em mudança e em transformação. E para explicar isso, ele é um conceito muito claro de que todos nós e todas as substâncias da face da terra, elas são ato e potência. Tudo bem? Tudo bem? Ato e potência. Agora, Sansão, ele foi um dia uma criança. Um dia ele cresceu. Um dia ele foi uma promessa. Mas em potencial, pastor Alexandre, ele deveria ser o libertador de Israel, ou aquele que começaria uma grande libertação em Israel. Amados, nós como seres humanos comuns, você não consegue pegar uma coisa que é ato e transformar ela, por exemplo, você consegue pegar uma semente de maçã e transformar ela em banana? Porque em ato ela é uma semente de maçã, e em potência ela vai ser uma árvore, uma macieira. Tudo bem? Então nós não temos esse poder de pegar uma coisa que é ato e transformar a sua potência. Ou inverso também, nós não temos esse poder, nós não conseguimos. Entendeu? Você não consegue tirar vidro da árvore. Você não consegue pegar um arroz, e fazer do arroz feijão. Em ato aquilo lá é um arroz, ele não vai se transformar em feijão. Ele não tem o potencial para se transformar em feijão. Tudo bem, vocês estão entendendo? Diga, nós não temos como transformar ato em potência. Diga, mas Deus não. E é aqui que nós vamos chegar. Qual é o potencial, Ana, que Deus colocou em Sansão, ainda para os seus pais? Vai nascer um menino. Ele é nazireu. E eu coloquei ele um potencial para ser um juiz que vai governar Israel. E vai começar a grande libertação após 40 anos de prisão. Ele tinha ou não tinha um potencial? Diga ao teu irmão, você tem ou não tem um potencial? Em ato, nós somos hoje, pela maioria daqui, jovens, alguns com meia idade, alguns sêniores. Em potencial nós podemos ser mais velhos, se tornar idosos, mas nós não podemos voltar a ser criança. Como é que Jesus olha para um homem e fala, se você quiser, se você quiser ver o reino, você precisa nascer de novo. Ele falou, como assim? O doutor da lei fala, eu vou voltar no ventre da sua mãe, da minha mãe? Sansão, ele está numa chamada para ser o libertador. Ele tinha 3 princípios importantes, já ministrei sobre isso. E o seu potencial era o potencial para começar a destruir os filisteus. Nós não conseguimos transformar ato em potência, mas Deus tem o poder de transformar um assassino chamado Moisés em um grande libertador de Israel. Deus, diga ao teu irmão, Deus não fica preso ao potencial que Ele colocou em você. Diga, Deus não fica preso à potência que Ele colocou em você. O dinamis.
No grego, ato é encheleia. No grego, potência é dinamis, com Y. Em ato, você pode pegar uma substância e ela depois transformar em um... Você pode pegar uma pedra de mármore e transformar ela esculpindo numa soleira, numa pia. Ela em ato é mármore. Mas depois que ser transformada, ela é então transformada em seu potencial. Deus te chamou com um potencial. Em dezembro a palavra profética é: se você souber entrar nos banquetes que você precisa entrar e escolher os banquetes que você não deve pisar, você vai começar a entrar no potencial que Deus tem para você. Escolher o banquete certo diante do rei em novembro, nós não podemos sair do banquete do rei para depois ir nos banquetes que a gente não deveria estar. Tem lugares, tem pessoas e tem mesas que a gente não pode estar em dezembro. Você precisa saber que tem lugares, que tem banquetes, que tem pessoas que a gente não pode estar em dezembro. E você precisa saber que aquelas pessoas talvez roubem o seu potencial. Aí você pode falar: mas bispo, tudo bem, eu realmente não consigo mais. Deus pode, Deus pode. Deus pegou um pastor de ovelhas que estava ali pastoreando, ali poucas ovelhas, como disse o seu irmão Eliabe. Um homem que lutou contra o urso, contra o leão, e transformou aquele pastor de ovelha em um rei de Israel. Ele era o que em ato? Um pastor de ovelhas. O que ele foi transformado em seu potencial? Em um pastor, em um rei, em um pastor de Israel diferente, um pastor que ia governar o rei de Israel, o reino de Israel. Agora deixa eu falar uma coisa assim: Sansão perdeu ou não perdeu o seu potencial? Vê se vocês conseguiram entender. Primeiro me responda: Sansão tinha ou não tinha um potencial? Deus prometeu, porque potencial tem a ver com promessa. Promessa que anda no nível da fé. Potencial tem a ver com o nível de promessa. Por exemplo, hoje, Samuel e Angel, vou dar um exemplo. Em Atos são o quê? Namorados. Mas eles têm o potencial de se transformar. Bem, vocês estão aí? Não é uma palavra profética, é o potencial de se transformar. Você namora, um ato você namora, num ato você é noiva, você é noivo, mas depois no potencial você casa. E em potencial você pode ser pai e mãe de filhos, tudo bem? Sansão aqui perdeu ou não perdeu o potencial? Perdeu ou não perdeu? O que era para ele ser? Diga ao seu irmão: o que Deus escolheu para você ser? Diga: se você estiver no banquete do rei, se você souber tomar o verdadeiro vinho da presença de Deus, se você souber entrar no banquete certo, o seu potencial não vai ser parado. Se você obedecer os princípios, se você seguir os mandamentos, se você seguir a palavra, você vai entrar em todo o seu potencial. Tem muita gente reclamando que nunca conseguiu casar, tem muita gente que nunca conseguiu fazer o quê? Mas toda hora está fazendo como o Sara, tentando agradar, a ajudar Deus a fazer, a cumprir a promessa, a cumprir o potencial. Deus não falou que Abraão seria pai. Deus não falou para Sara que ela seria mãe, mesmo estéril. Deus visita pastor Adilson, Manoá e sua mulher estéril. Ela era o que em ato? Ela era o que em ato? Estéril. Em ato ela é estéril. E em potencial ela não podia ser mãe. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus fez assim com o estéril. O que Deus pode fazer com você? Então você entrou aqui e você fala: mas eu não tenho potencial para isso. Eu não tenho potencial, meu pai. Eu fui, estudei,
eu fugi da escola, eu não estudei direito, eu não tenho potencial para aprender uma língua, eu não tenho potencial para isso, para aquilo, eu não tenho potencial. E a gente fica arrumando desculpas e ancora nossas desculpas em potencialidade que a gente acredita que a gente não tem. E eu vim aqui para dizer que Deus colocou um potencial em você, mas ainda que você seja parado em seu potencial, Deus não depende do seu potencial para fazer o que Ele precisa fazer através de você. Então, tá tudo bem, nós estamos terminando. Eu tenho 2 minutos. Sansão perdeu o seu potencial. Mas nós, eu e você, temos um Deus que não depende do nosso potencial. O nosso potencial, a nossa potencialidade não é entrave para Deus fazer o que Ele precisa fazer. Ao longo da Bíblia você vai ver homens que não conseguiam falar, que se transformaram em homens poderosos em Deus. Deus pega um pescador indouto e transforma num dos apóstolos mais multiplicadores. Mas o Deus dessa história de Sansão pegou um homem, pastor Gil, que tinha perdido todo o seu potencial. Acabou, Sansão. Você está amarrado, você está cego. Acabou para você. Os filisteus começaram a fazer uma grande mixité, um grande banquete regado a muito bebida. Acho que devia ter droga naquela época também, bebida e droga. Tirando sarro de Sansão. Mas Sansão se lembrou do Deus que ele servia. E em 16:28, se não me engano, ele fala: Senhor, lembra-te de mim. Quase que Deus falando para Deus: Deus, lembra do potencial que o Senhor colocou em mim. Lembra-te de mim, Senhor, e dá-me força. O Senhor me deu força, o Senhor me deu potencial de derrubar muralhas, de segurar portão na mão. O Senhor me deu. Lembra-te de mim. Olha para o teu irmão e fala: você tem um potencial. Muralha não é nada para quem tem um potencial de Deus na sua vida. Diga: muralhas não é nada, entraves não é nada para quem tem um potencial que Deus colocou na sua vida. E ele disse: lembra-te de mim. E a Bíblia diz que Sansão, quando foi colocado lá dentro do templo dos filisteus para ser caçoado, para fazerem bullying com ele, ele pede ao moço que estava carregando com ele: diga, teu irmão, você precisa de pessoas. Diga: quando você perder o seu potencial, não se esqueça, Deus pode colocar alguém do seu lado para te ajudar a reencontrar o seu potencial. Então ele se encosta nas colunas. Ato, ele é o quê? Ato, ele é um homem cego, sem forças, caçoado e envergonhado, segurando umas colunas. Mas quando Deus sopra, quando Deus sopra o potencial, quando Deus sopra a unção, a Bíblia diz que Deus ali, então, encheu Sansão de força novamente. E a Bíblia diz que ele rompeu as colunas. E todo o templo filisteu, com os príncipes, com toda a nata filisteia, morreu Sansão e todos os príncipes. Porque Deus não depende do nosso potencial para fazer aquilo que Ele tem para fazer. Pode aplaudir. Essa palavra só vem de Deus, não pode ser num bispo Paulo, não. Olha para o teu irmão e fala: você tem um potencial, mas se você parar no potencial, entrando no banquete errado e fazendo escolhas erradas, se você se arrepender e clamar por Deus, Deus ainda pode te levantar novamente. Tem gente que entrou aqui e diz assim: eu não tenho potencial. O que eu tenho, minha casa, o que eu tenho, as coisas que eu não consigo nada, eu não tenho potencial. Meus pais foram pobres, ou meu pai foi rico, mas perdeu tudo. Eu não tenho potencial, eu não consigo. Tudo bem, eu concordo com você que talvez você esteja perdendo para os seus pensamentos. Mas eu vim aqui para dar uma antítese a essa mente
Porque é na mente, é no lugar da mente que toda batalha é desconstruída ou construída. Eu vim aqui para dizer e dar ordem à sua mente. Tem um Deus que mesmo que você se sinta sem potencial, tem gente levantando a mão ali. Tem um Deus tem gente levantando a mão ali. Tem um Deus que mesmo que você se sinta sem potencial, Ele tem o poder de soprar sobre você o potencial que as pessoas à sua volta não conseguem entender. Que você se abala, você passa por guerra, você passa por luta, vem o choro, vem a lágrima, vem alguma coisa e você continua de pé. Ei, você nasceu para ser um pai e para os seus filhos estarem na casa do Senhor. O inimigo pode ter paralisado o processo, mas você pode olhar para o seu ventre e dizer: do meu ventre, do meu sêmen saiu um filho, uma filha que é herança de Deus. Eu não aceito outra coisa. Em o nome de Jesus. Diga ação e potência. Eu me lembro quando o Bruno chegou aqui, só era uma criança. Agora já é até um violeiro. Quem já assistiu o vídeo do gordinho que fala que agora eu já sou um baterista, só era um irmãozinho. Quando o Bruno passou 5 anos ou 6 anos fora da igreja, estudando para ser um engenheiro agrônomo, ele entrou numa faculdade, não sendo nada, sendo só o Bruno, um estudante, um menino com sonhos, mas voltou de lá um engenheiro agrônomo. E hoje, em tempo recorde, com 30 anos, já tem a sua casa própria. Toda a glória é de Deus. Mas é Deus que nos dá o potencial. Se você crê, dezembro vai ser o mês em que Deus vai transformar o seu potencial em algo que Ele chamou para ser. E você vai realizar o que Deus chamou para você, porque você vai avançar. Você vai entrar em julho, você vai entrar em agosto, você vai entrar no banquete do rei. E em dezembro, você vai escolher o banquete certo, a festa certa, não vai pisar na festa errada. E não vai abrir mão das coisas de Deus por banquetes que não vão te levar a nada. Quem recebe essa palavra de hoje? Fica de pé.